Sejam todos bem-vindos na aula de hoje, pessoal. Bom, vou deixar novamente aqui um vídeo gravado para facilitar a vida de vocês aí, já que vocês não estão acessando a aula nesse momento, tá bom? Então vamos dar uma recapitulada aqui. A ideia hoje é falar um pouquinho sobre trabalhar com datas dentro do SQL Server, tá? Para isso, a ideia é selecionar primeiramente o banco de dados. Eu estou usando o Magazine, já passei isso aqui para vocês em aulas anteriores. O select para poder visualizar os dados e aí os comandinhos pertinentes à parte de dados. Nós temos o datediff, eu estou utilizando dois campos, DT-PGTO e o DT, que é de data, de atual, pagamento, PGTO de pagamento. Eu tenho a data do pagamento e a data atual do pagamento. Eu seleciono desse jeito, eu vou enxergar aqui a diferença entre um e o outro, tá? Que seria a diferença ou em dias, que pode ser 1 ou 2 dias, ou até mais de 363 dias, que seria um ano, tá bom? Então, se eu dou o executar, olha só, eu vou enxergar aqui embaixo a diferença de dias. Nota que eu selecionei duas entidades, né? Eu fiz dois comandos selects, onde a gente está vendo primeiro aplicando o datediff e o segundo para exibir as duas colunas ou os dois atributos. Por que dessa forma? Para poder você perceber que existem diferenças entre datas, né? Olha só. Então, o primeiro que eu tenho, tá? Que eu estou visualizando, tem 0 dias, olha. Não tem dias atrasados. Então, a diferença deu 0. Já no segundo, olha, deu 1 dia de diferença. Foi 0, 0, 2 dias no quarto, né? Não, no quinto. No quinto registro deu 2 dias. E, lógico, dessa forma eu vou enxergando aí período para cada um deles, olha só. Tá? Então, a mesma coisa vai estar acontecendo aqui nos demais registros, olha só. Então, para isso, eu utilizei o comando datediff. Esse comando datediff eu posso utilizá-lo tanto para buscar a data de um atributo com a data de outro atributo e fazer a subtração, ou também eu posso buscar dentro do sistema operacional. Por exemplo, a data do pagamento e a diferença entre o sistema operacional. Vamos fazer novamente aqui os dois, só para a gente ter uma ideia. Observe que o primeiro aqui, a data do pagamento, tá? 3/7/2019, deu 454 dias, ou seja, dessa data até o dia de hoje, 454 dias. Depois, 20/1/2019, tá? E assim sucessivamente, a quantidade de dias, e aí eu vou estar enxergando as diferenças aqui das datas deles, ok? Bom, e se eu quisesse ver diferença de mais dados? Vamos pegar aqui embaixo aqui, que tem uma coisa bem bacana aqui, cadê? Por exemplo, eu quero pegar uma data do meu sistema operacional, quero eu mesmo digitar a data, olha só, e fazer uma subtração buscando a diferença na minha data, no getDate, tá? Nota que eu estou usando month, que é o mês. Então, se eu executar desse jeito o comando, olha só, eu vou ver a quantidade de meses, ou seja, a diferença em quantidade de meses que está acrescentando aqui para mim, ou seja, de 3/3, tá? De março, né? De março de 2006 até hoje, deu 174, tá? 174 o quê? Tá bom? No meu caso aqui, eu estou fazendo para meses, beleza? Aí, se eu quisesse, não meses, se eu quisesse dias, tá? Date, eu quero pegar o day, dias. Vamos ver como vai ficar? Olha só. Então, dessa data que tá, 3/3/2006 até hoje, que é 29/9, dá 5.324 dias. Aí, se eu quisesse saber em anos, year, tá? Eu tenho 14 anos, beleza?
Aí, se eu quisesse saber semanas, se eu não me engano, semanas é WK. Vamos ver se vai dar certo. Assim, ó. 761 semanas. Legal? Se eu quero ver em mês, né? É só digitar o month. Tá lá. Ok? Bom, ele é bem simples esse comando, mas ele é bem interessante. Você consegue enxergar aí e visualizar as informações de acordo com o seu gosto. Nota que eu coloquei essa data, né? Olha. Aí você fala assim, já, se eu quisesse colocar, por exemplo, data de aniversário. Vamos supor, eu nasci em 1972, tá? Eu nasci no mês 9, no dia 9. E a data do sistema operacional é essa que está aqui. Eu quero saber, então, quantos meses tem de quando eu nasci até hoje. Olha, eu estou vendo em meses, month. Quero ver em anos. O que eu fiz aqui? Acho que eu esqueci de colocar a vírgula. Vamos pôr a vírgula lá. Em anos, tá? Eu quero ver em dias, ok? Então, em dias. E se eu quiser ver em semanas, quantas semanas tem, posso usar um. Então, estou vendo em semanas aí. Tá bom, gente? Olha, tranquilo, né? Acho que não tem muita dificuldade, não, tá? O comando datepart é só para a gente visualizar aqui o dia das semanas. Nota que eu estou usando, ó, select datepart, weekday, né? No caso meu da semana, WK, get date, né? Que é a data do meu sistema operacional. Estou buscando a data que está aqui embaixo, aqui, ó, a data do meu sistema operacional. E aí estou atribuindo isso para aparecer aqui em cima, dia da semana. Só com um detalhe, ó. Ele está pegando aqui para mim, olha, do início do ano até hoje, do início desse ano, deu 40 semanas. Então o WK para mim já não deu certo aqui, tá? Que ele está buscando as semanas que tem. Então, em vez de WK, eu posso buscar o, se eu não me engano, que é D de day e o K de weekday, né? De semana. Então, vamos colocar DW, ok? E vamos selecionar e vamos executar. Agora sim, ó. Então, nós estamos no terceiro dia da semana. Terceiro dia da semana, terça-feira. Só que eu não quero ele aparecendo em forma de numeral arábico, né? Vamos falar assim, que seria 3. Eu quero que ele apareça para mim o nome, tipo terça-feira. Então, em vez de colocar date part, eu vou colocar date name. Tá? E aí eu vou selecionar e vou executar. E ele vai aparecer para mim, terça-feira, ok? Então é um comandinho também bem interessante. Olha só, eu posso trabalhar com ele no formato datepart ou no formato datename. Lógico que no datename é mais interessante, mas aí você tem a liberdade de escolher o que você quer fazer uso, tá? Bom, continuando aqui, olha. Então, nós vimos o datediff, vimos como que ele funciona, tá? E nós vamos ver agora a ideia que a gente pode aplicar para desmembrar campos dentro da minha tabela.
Então, a tabela de entrada do meu caixa tem a data do pagamento. A data do pagamento, vamos selecionar ela aqui para a gente ver. A data do pagamento, nós temos aqui, ó, dia, mês e ano. Desse jeitinho que está aqui. Eu quero desmembrar, tá? Eu quero fazer com que eu visualize apenas, de repente, o ano, que é 2019. Na outra linha, eu quero visualizar apenas o mês, tá bom? E na outra, apenas o dia. Como que eu faço? Desse jeito que está aqui, ó, Select Year, a DTP-GTO. Eu estou atribuindo pelo apelido ano da tabela de entrada do caixa, e assim sucessivamente. Tá? Então, nós temos o ano, olha só que bacana. Depois nós temos o mês, e depois nós temos o dia. Eu desmembrei ele, cada um virou um campo, né, um atributo ou uma coluna. Ou eu posso também fazer desse jeito aqui, olha. Tá? Onde desmembrá-lo. Vou executar aqui, olha. Desmembrar isso daí. Só que aí eu vou ter o dia, o mês e o ano. Olha que interessante, ó. Então eu fiz o Select Day, DTP-GTO, as dia, que é o apelido, depois o Month, DTP-GTO, as mês, e o Year, DTP-GTO, as ano. Front, ambiente, caixa, né? Tabela de entrada do caixa. Então ficou 3 colunas, tá? Ele não ficou uma coluna só, ele ficou 3, eu desmembrei ele, ok? Posso fazer a mesma coisa também com a data do meu sistema operacional, o getDate. Então, eu posso pegar apenas o ano do meu sistema, só 2020. Eu posso pegar, vamos pegar aqui o dia, o mês e o ano. Tá? Olha que bacana, ó. O ano, o mês e o dia. Ou eu posso pegar, olha, e jogar da mesma forma que eu joguei de cima lá, só que em colunas separadas. Tá? Dia, mês e ano. Bacana? Tranquilo, né? Olha. A mesma coisa eu posso fazer também com o sistema operacional, usando o DatePart ou o DateName. Olha só que interessante, ó. Então aqui eu coloco a data, e aqui eu coloco o dia da semana, e o dia da semana, tanto em numeral arábicos ou por extenso, tá? O comando convert, ele vai transformar a sua data. Então, por exemplo, a data que está saindo 2029, né? 29, dessa forma. Eu não quero ele assim. Eu quero que a data saia no formato que nós estamos acostumados de trabalhar, que é o formato de dia, mês e ano, tá? E aí você vai, como que eu vou fazer isso? Olha, então o comando convert, ele faz isso, ele faz essa transformação. Esse daqui de baixo, 103, perdão, esse aqui, ó, 103. Esse daqui vai pegar e criar a data no formato que nós estamos acostumados, olha lá. Primeiro o dia, depois o mês, depois o ano. Como que ele faz isso? Primeiro converte para transformar ele para caractere. Char 10 é porque aqui tem 10 espaços, olha. O 2 é 1, depois 9, 2 espaços, 3, 4, dá 5. Então, o total de caracteres que eu tenho aqui na data dá 10. O getDate é para buscar a data do sistema operacional e o 103 é o formato. O formato padrão, quando eu busco a data, ele coloca ano, mês e dia, que é o chamado ANSI, modelo ANSI, ou padrão norte-americano. Eu quero o padrão que a gente usa no Brasil, é chamado British, que é um padrão britânico, tá? O inglês britânico, que é diferente também um pouquinho do inglês norte-americano. Para o inglês britânico, usa-se primeiro o dia, o mês e depois o ano. Ok? Nós adotamos esse padrão. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mudar na tabelinha. Eu tenho que colocar o padrão. O padrão é qual que é? 103. Então, eu tenho que colocar ele. Tá? O DatePart que eu estou utilizando é simplesmente para buscar o dia da semana. Então, eu coloquei o select, vírgula, DatePart, DW, que é para buscar o dia da semana. E aí eu vou executar para ver como que vai ficar, olha só. Então, eu vou visualizar a data normal, padrão britânico, que a gente usa no Brasil, e o dia da semana, que é 3. Ah, Joel, eu não quero ele no formato 3, tá? Eu quero que apareça lá terça-feira. Aí já é o date name. Olha lá. Eu posso colocar ele nesse formato aí, date name, olha só que bacana.
ou numeral, ou extenso, tá? Só para a gente pegar e ver também os demais, olha, o formato 108, eu vejo ele também em outro formato, olha só. Só que o que eu estou vendo aqui, olha, ele buscando para mim, tipo as horas, né? 7 horas, 23 minutos, 40 segundos, em vez de buscar a data. O formato 113, vamos ver como vai ficar? Buscou a data, 29 de setembro de 2020, 7 horas e 24 minutos, né? E lógico, 103, que é o formato que a gente usa aqui no nosso Brasilzão, ok? Continuando, olha, nós temos aqui os date part da vida, né? Tudo bonitinho. Aí embaixo tem o select com date part, o date name, a date part, date name, só para a gente ver lá. A gente já até fez isso aqui, né? Eu mostrei ele aqui. A gente visualizar aqui o formato numérico, extenso, numérico. E aqui são a quantidade de semanas que eu já tive nesse ano. Tá bom? Bom, o que eu tinha que falar de datas, os comandos básicos da data seriam esses aqui mesmo, tá? Então agora nós vamos pegar e ver a aplicabilidade disso num exercício para a gente entender melhor como que ele funciona. Vamos lá. Então, os exercícios que temos aqui também são exercícios que eu já passei para vocês, tá? Então, quem de repente, eu não lembro, é só pegar e recapitular as aulas anteriores aí, tem as gravações, os vídeos, é só baixar elas. Então, aqui eu tenho o enunciado, exibir os atributos da tabela de caixa e mudar os nomes das colunas utilizando o comando alias, que é o AS. E aí tem um exemplo como eu quero que fique o cabeçalho. Esse comando em SQL, eu inclusive pedi para vocês fazerem ele no caderno, lá na folha, tirar foto e postar aí como tarefa. Esse comando, ele vai exibir desse jeito aqui para nós. Até aqui tranquilo, tá? Mas aí você fala assim, poxa, Joel, eu gostaria de ver um pouquinho mais além do que isso, tá? Por exemplo, essas colunas, eu gostaria de mudar o formato da data, fazer algumas mudanças. O formato data, que eu tenho aqui embaixo, nesse exemplo, ele faz isso para a gente com as datas. Olha, então eu joguei várias vezes. Olha, eu converte para ver como vai ficar no formato 103. A primeira data, né? Olha, que é a data da compra, tá? Padrão. Depois, o formato convertendo ele para o bridge. Olha só como que ficou. Eu quero saber dias, tá? Olha só. Então, aqui é um select pegando dias, o mês, o ano, a data e hora, olha lá, o padrão, tá? Buscando tudo ele com data e hora. O dia da semana e o dia da semana. Então, a brincadeira aqui foi buscar várias formas a data. Beleza. Mas eu ainda não cheguei, estou só brincando. Eu quero ver a aplicabilidade mesmo para valer. Então, como que ficaria o comando que está aqui em cima, esse comandinho que está ali em cima, se eu fosse pegar e converter a data dele para o que eu quero, tá? Então, esse comando aqui é o mesmo de cima, só que eu acrescentei dessa forma a coluna da data, convertendo ele para o formato British. Observa que agora a data já está no formato British, onde eu tenho o dia, o mês e o ano, tá? Então, isso tudo para a gente chegar nesse formato, para a gente ver como que funciona o formato para ele. Beleza, gente? Olha, eu espero que vocês possam ver isso daí e fazer. Então, você fala, mas como que eu vou montar isso? É só dar um pausa aí no vídeo que você está vendo aí, olha, tá o comandinho, tá? Dá uma pausa nele e faz o exercício, olha só, tá? Faz primeiro de cima, depois faz esse de baixo e depois faz esse aqui para ver o resultado final para ele, tá? Bom, a dúvida que vocês tiverem, vocês podem mandar para mim também no chat, tá? Então é só mandar no chat que eu vejo a pergunta e respondo para vocês aí. O enunciado 2, exibir os atributos da tabela de entrada do caixa e mudar os nomes das colunas utilizando o comando alias, o as. Tá? Aí tem um exemplo, como que eu quero que saia o cabeçalho. Aqui embaixo, olha, eu tenho um comandinho que vai fazer isso. Vou executar e olha só como que vai ficar. Ó. A data do pagamento nesse formato, ano, mês e dia, ano, mês e dia. Eu não quero nesse formato.
Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer mudanças, tá? Essas mudanças vão incluir mais coisas. Vamos selecionar aqui e ver o que vai acontecer nesse comando. Olha só, eu vou selecionar, executar, e aí eu vou ter os comandos e eu vou entender o que está acontecendo. Ó. De acordo com esse comando que eu coloquei aqui, nós estamos colocando a nota fiscal, o número de parcela, até aqui tranquilo. A data do pagamento, eu fiz a conversão dela, olha só. Convert char 10 DT-PGTO 103, que é o British, tá? E coloquei data de pagamento, beleza. Só que aí eu fiz a mesma coisa também para a data do pagamento atual. Eu fiz uma conversão para ele também, olha como que ficou, ó. Também ficou dia, mês e ano. Aí, na brincadeira, esse daqui, ele é bem básico. Vamos colocar ele também. Então, vamos fazer os dois, para a gente ver junto os dois, olha. Um de cima, ele fica bem básico. Olha só, data de pagamento, data atual e valor do pagamento. Mas eu quero ir mais além do que esse básico. Eu quero montar uma view, uma visualização mais aprofundada. Aí, de repente, você fala, poxa, dá para saber também nessa visualização quantos dias está atrasado? Tá? Dá, olha só. Olha. Então, eu estou usando qual comando para achar os dias atrasados? Eu estou usando o datediff. A data de diferença, data que eu estou utilizando entre a data do pagamento e a data do pagamento atual. Que é isso aqui, a DT, ATU, PGTO. E aí eu consigo enxergar aqui a quantidade de dias. Então, esse aqui deu 365 dias atrasados, olha só. E aí entra aquela outra coisa também. Bom, se eu conseguir enxergar a quantidade de dias atrasados, eu quero saber o valor, tá? O valor atual do pagamento. O valor atual do pagamento seria esse valor. Mas como ele está muito atrasado, e se eu quisesse cobrar uma multa? Como que eu poderia fazer para isso aí mudar a forma, né? Aparecer o valor da multa, beleza? Então, embaixo, olha, eu fiz uma expressão, ou na realidade duas expressões, tá? Então, essas duas linhas fazem a mesma coisa. Mas por que eu coloquei as duas linhas? Para você ver que de ambas as formas você chega no resultado que você quer, não importa. Aí você escolhe o formato que você quer. O primeiro, eu estou pegando o valor atual do pagamento, multiplicando por 10, que é 10%, como se fosse uma multa de 10%, e dividido por 100, é a regra de 3 básica, tá? Multiplico o valor e depois divido por 100. Poderia fazer direto? Sim, tá? Então, isso daqui, olha, esse pedacinho que está aqui é a mesma coisa desse de baixo aqui, olha, a mesma coisa, só que está fazendo direto. 0,1. 0,1 não é o mesmo que 10 dividido por 100? Então, eu estou fazendo direto o cálculo para ele. Então, aqui eu encontro o valor da multa. Se eu tiver 100 reais, né, 100 reais, se eu for cobrar a multa de 10%, em cima de 100 reais vai ser 10 reais. Só que eu quero saber quanto que vai ficar. Por exemplo, eu sei que é 10 reais é a multa. Eu quero saber, então, quanto que o cara vai ter que pagar. Lógico que vai ser 100 reais mais os 10 reais, 110, não é? Então, eu já estou fazendo o cálculo para aparecer, que é o valor da multa mais o valor de pagamento. Ou seja, é como se eu tivesse 100 reais, achei lá os 10 reais, que é a multa, os 10%, e eu estou somando os 10 reais com 100 reais, ou 100 reais com 10 reais, do jeito que você quiser, tá bom? Então, eu fiz a soma. Só que aí cai na minha cabeça o seguinte, poxa, o cara atrasou demais, 10% só de multa, caramba, é injusto. Tem uma outra multa que é chamada de mora diária. Além da multa que eu tenho pelo atraso, eu tenho a mora, que se permanecer muito tempo, vai cobrando a mora em cima disso daí. A mora diária geralmente gira em torno de 0,2, tá? Esse 0,2 é como se fosse, vamos falar assim na ideia, né? 2% ao dia, ok? Na brincadeira, é como se eu estivesse fazendo 0,0.2, né, dividido por 100. Direto vai ficar como? Vai ficar 0,002 direto, tá? E lógico, vou ter que fazer os cálculos. Então, estou usando o quê? O datediff para achar a diferença entre a data de pagamento e a data atual do pagamento. O que é essa diferença? A diferença em dias. Então, eu vou pegar os dias. Deu 365 dias a diferença? Sim, 365 dias. Então, pega 365 dias
multiplica, tá, pelo valor, que logicamente o resultado da multiplicação vai ser isso aqui, esse dividido por esse multiplicado vai dar o valor. Então, nota que isso aqui tem de parênteses, então o resultado que vai aparecer aqui, vou multiplicar pelo resultado dessa divisão. Ah, posso fazer direto? Sim, posso fazer desse jeito, é a mesma coisa, tá? Então, o resultado daqui vezes 0,002, porque 0,2 dividido por 100 dá 0,02, legal? Vou incrementar esse valor ao valor atual do pagamento. Ou seja, isso que está aqui eu vou, perdão, falando errado, eu vou multiplicar pelo valor do pagamento. Então, achei isso daqui, multiplico pelo valor do pagamento, tá? Multipliquei esse valor tudo aqui, essa expressão toda que está aqui, olha só, essa expressão que estou selecionando, eu somo, eu faço uma adição com esse valor de K. É a mesma coisa de cima, isso aqui tudo faz adição com esse de cá. E jogo isso para a coluna valor atual do pagamento. Por que eu estou fazendo duas colunas? Para você ver que ambas as fórmulas chegam no mesmo resultado, vai bater o resultado, olha só. Tá? O valor de uma bate com o valor da outra. Bacana, né? Galera, ó, eu estou gravando um vídeo, seria legal se todo mundo estivesse participando, mas o pessoal não está entrando para participar, então eu vou deixar disponível aqui dentro do Teams o vídeo para vocês, tá bom? A dúvida que vocês tiverem, vocês depois me perguntem aqui no chat, tá? Procurem fazer na prática. Próxima aula eu vou passar uma tarefinha valendo presença para o mês de outubro e também a menção. Tenham todos aí um bom dia, tá? Fiquem na paz e até a próxima aí.